Vamos começar com boas notícias e depois a gente vai para as notícias ruins, ok? Ok. Eu acho que Então, vamos falar um pouquinho aí dessa safra recorde de 17 milhões de toneladas esperadas agora, principalmente essa safra aí puxada pelo milho e pela soja. Isso, a gente já teve uma safra recorde anterior, agora a gente consegue superar, né, esse volume que foi feito na safra anterior. Como é que a senhora analisa, né, essa produção de milho e de soja aqui no estado? Primeiramente, o aumento da demanda e os preços remuneradores é o principal incentivo para que o produtor aumente as áreas. Então, esse aumento, essa safra recorde, esse aumento tem sido dado também pelo aumento das áreas. E claro que a adoção de novas tecnologias para poder compensar um pouquinho a seca que nós tivemos em algumas regiões esse ano. Apesar da seca, nós mantivemos e aumentamos a nossa safra de grãos esse ano. Uhum. Mas essa seca, em compensação, a gente tem aí, está tendo aí a Fazenda São José, que é de Jacuí, está aí acompanhando, e já o pessoal de lá falou que realmente teve, a seca atingiu a produção de milho, mas a gente sabe que não teve tanto prejuízo. Só que a seca, na verdade, ela acabou castigando muito a produção de uma outra cultura que o estado é o maior produtor do país, que é o café. Realmente, Maria Amélia, foi uma situação muito triste. Eu sempre falo que para o produtor rural não tem nada mais triste do que você ver uma lavoura secando por falta de água. E muitos produtores no nosso estado de café passaram por uma situação que eu, na minha vida, não me lembro de ter visto. Então, uma coisa muito difícil, realmente. E no ano passado, nós tivemos também a nossa safra recorde de café. O nosso estado colheu 34 milhões de sacas de café. Então, o café ele tem uma bianualidade. Nós já esperávamos esse ano uma redução significativa da safra, exatamente porque nós tivemos essa grande safra no ano passado. Mas a seca vai fazer com que nós tenhamos uma queda ainda maior do que nós estávamos prevendo aí, na faixa de nós estávamos prevendo que esse ano teríamos a colheita aproximada de 24 milhões de sacas, e agora as previsões que foram feitas a campo pela Emater e FAENG, né, através do Senar, que essa previsão está mostrando aí algo em torno de 20,5 milhões de sacas. Então, é uma redução muito grande, significativa. Naturalmente, o mercado já reagiu, porque a Minas Gerais é o grande produtor de café do estado, a gente responde aí por quase 60% da produção. Se Minas Gerais fosse um país, nós seríamos o maior produtor de café do mundo, então é uma cultura muito expressiva. Mais de 400 municípios do nosso estado têm no café seu principal produto de renda, de produção na economia. Então, é muito, muito mesmo importante. Isso nos traz muita preocupação. E qual foi a política, qual foi a proposta do Estado, né, para poder ajudar esses cafeicultores, esses produtores que perderam, que alguns chegaram a perder 100% da lavoura, secretária? As ações que no Estado tem, no ponto de vista de apoio ao produtor, quando há uma ocorrência de uma perda significativa, elas são ações que são feitas pelo Ministério da Agricultura, são ações a nível federal. Com a pandemia, não foi possível que a gente conseguisse recursos junto ao governo federal para que pudesse fazer esse socorro aos produtores. O que nós fizemos, então, enquanto Estado de Minas Gerais? Nós conseguimos recurso do Funcafé para ser aplicado nas cooperativas para dar apoio aos produtores na aquisição de novos insumos para a manutenção dessas lavouras. Muitos recursos foram aplicados pelo BDMG, que também o nosso BDMG bateu o recorde também de aplicação de recursos do Funcafé. E também a Secretaria, através das nossas vinculadas, principalmente a Emater e a EPAMIG,
também dando apoio aos produtores, com orientação de como recuperar essas lavouras, também com orientação de novas variedades mais resistentes à seca, haja visto que a condição, muitas vezes, num município, algumas lavouras sofrem muito e outras não, isso é por causa da condição do solo, né? Algum solo proporciona à lavoura uma condição de resistir maior, então as orientações estão sendo dadas nesse sentido, orientações técnicas aos produtores para que eles possam tomar ações para minimizar esses efeitos e recuperar a sua lavoura. Uhum. Paralelamente a isso, nós estamos estruturando um programa de seguro, porque o que a gente precisa nos momentos como esse, quando a gente não tem a ação de ajudar o produtor a enfrentar essa grande dificuldade, nós precisamos também estruturar políticas para que isso não aconteça mais, para que numa situação dessa que porventura acontecer no futuro, a gente possa estar mais estruturado. Então, nós estamos estruturando um programa de incentivo à contratação do seguro. E a gente espera que logo em breve a gente possa implementar. É claro que, naturalmente, nesse momento de pandemia, todas as ações do governo, que já tinha uma condição fiscal muito ruim, se voltam para as questões de saúde. A gente tem feito o possível para apoiar também o setor produtivo do agro. Uhum. E como é que vai ser esse programa? O programa do seguro, então, ele está sendo estruturado ainda, a gente vai buscar fundo para que o governo possa, vários órgãos possam ajudar o produtor a investir na contratação do seguro. Uhum. Secretário, a gente também teve uma redução aí na produção do algodão em caroço, do amendoim, do arroz. Isso tudo por conta de redução de área plantada. Por que isso aconteceu? Porque o produtor migrou para outras culturas. Existia uma preocupação muito grande aí pelos produtores do algodão na dificuldade de escoar a produção, exatamente porque toda a indústria do vestuário houve uma redução muito grande da produção e então se esperava que fosse ter uma redução da demanda do algodão. Então o produtor migra para uma cultura que tem uma maior demanda. Uhum. A gente teve aí em 2020, né, uma elevação dos preços dos produtos e das commodities internacionais, né, que vem de produtos que são vendidos no mercado internacional. A gente teve também uma grande taxa aí, uma taxa mais alta de câmbio, a gente teve uma demanda muito grande de produtos, né, principalmente da China, por conta da pandemia, que isso foi muito bom para o agronegócio mineiro. Mas, em compensação, secretária, os produtos aqui no mercado interno também aumentaram num momento extremamente crítico para a população, que foi a pandemia, que a gente continua nela até hoje. Então, muitos produtos, né, aumentaram, como a própria carne. A gente viu que o óleo subiu muito, a gente teve a questão do arroz e tudo mais. Como que a senhora analisa essa situação e quais são as perspectivas, né, para 2021, já que a gente, né, está entrando aí no 5º mês, ou seja, começando o segundo trimestre, indo já para na metade do segundo trimestre do ano? Maria Amélia, os preços dos alimentos, eles normalmente são afetados por muitas variáveis. Você acabou de citar até algumas. Então, primeiramente, vamos analisar a questão do arroz, que não é o nosso produto de grande exportação e que, teoricamente, não deveria ter subido tanto. Mas, normalmente, nós observamos na produção de arroz que o preço começa a subir, muitas pessoas começam a aumentar a sua produção de arroz, vai aumentando, até que o preço começa a cair. E assim começa a cair e os produtores vão começar a reduzir também a produção e a oferta. Então, normalmente, os produtos já têm uma flutuação de alta e de queda em seus preços. E o que aconteceu? Isso aconteceu também nos últimos anos, não só com arroz, com o milho. O milho ficou muitos e muitos anos com um preço muito ruim, os custos de produção subindo e também com a carne bovina. Então, eu sempre falo assim, quando a carne estava lá com um preço muito baixo, muitas vezes
custando a cobrir os custos de produção, as pastagens sem investimento, se degradando, então ficou todo mundo tranquilo. E o que acontece? É tudo muito ligado, você acabou de falar na China. Então, enquanto nós tínhamos aqui no nosso Brasil, no nosso país, uma cesta básica com um preço baixo, o preço do arroz, o preço do óleo, o preço da carne, o preço do milho, que isso impacta tanto a cadeia de lácteos quanto a cadeia de proteína animal, estava tudo tranquilo e as famílias tinham, então, mais condição de adquirir outros produtos, comprando, por exemplo, um celular novo da China. Então, o que fizeram os chineses, que cresceram tanto a sua economia, vendendo justamente esses produtos para outros países? Eles também queriam nossa carne barata, né? Eles também queriam a nossa proteína como estava aqui. Então, a economia acaba que tudo vai afetando. Quer dizer, o próprio produto que você consome produzido na China faz com que a China aumente a demanda por alimentos aqui do nosso país. Consegue perceber que é tudo ligado? Então, o que aconteceu com o preço dos alimentos? Então, vários fatores. A gente tem um ciclo natural de sobe e desce, que eu já falei. O dólar subiu muito, já começou a subir já antes da pandemia. Por quê? Porque assim que o governo Bolsonaro começou, o governo tinha como diretriz reduzir a taxa de juros para que isso incentivasse o crescimento da economia. Mas isso fez com que os dólares saíssem do Brasil, que então já começasse a subir o preço do dólar. Então já tem aí mais um fator de alta do preço dos alimentos, que é a alta do dólar. Porque a alta do dólar também ele impacta os custos de produção, mesmo que os produtos, que os alimentos não sejam exportados, mas eles também têm o seu custo de produção impactado, porque a gente importa muitos fertilizantes e defensivos. E tem mais uma coisa, então a demanda da China e também de outros países você já comentou, e tem mais uma coisa que afeta o preço dos alimentos, que é o estoque de passagem, que é quando você vai sobrando de uma safra para outra, você tem um estoque que a gente chama que é quase um estoque de segurança. Então o estoque de passagem dos grãos no mundo está muito baixo, é um dos menores estoques de passagem. Você juntou tudo isso e ainda veio uma pandemia. Então, assim, não é um fator que fez com que os alimentos subissem tanto. É como se dissesse assim, deu tudo errado. A pandemia chegou numa hora que estava tudo errado, ou melhor, para o produtor tudo certo, tudo subindo. Mas para o consumidor, a pandemia chegou num momento onde todos os fatores que afetam a alta do preço dos alimentos estavam já para alto. E aí você aliou-se a isso uma dificuldade de produção, dificuldade de comercialização, porque por mais que a produção de alimentos tenha sido considerada essencial, a produção de alimentos hoje não é só uma coisa artesanal no cabo da enxada. Então ele afeta você tem toda uma cadeia que apoia essa produção de alimentos, principalmente para que a gente tenha esses altos níveis de produtividade que a gente vê no nosso país. Então você juntou tudo de certo ou de errado, não interessa, mas estava tudo no ponto de subir e veio uma pandemia que dificultou a circulação de todas as mercadorias e muitos países tiveram dificuldades em sua produção e é algo que ainda vai continuar por algum tempo ainda. E aí veio ainda veio um pouco de seca para poder completar, quer dizer, mais um fator então nós não temos uma coisa só que causou o preço alto, são várias coisas que convergiram aí para que o preço dos alimentos subir. Agora, como que vai ser? Como eu falei, a curva vai começar a descer, porque começa a entrar novamente muitos dólares no país, então o câmbio também vai ceder. E você começa a aumentar, como você vê, o preço começa a subir, vai todo mundo investir. Investe em tecnologia, investe em correção de solo, aumenta a produção, o preço começa a cair. Agora, a pandemia é um fator que que tira um pouco a previsibilidade, porque a gente não sabe quando que nós teremos aí um controle para que as atividades voltem ao normal. Mas a gente espera que, com certeza, essa curva ela sobe e ela vai descer. É o que a gente espera. Secretária, a gente tem um outro problema, assim. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, ele não é só produtor de café, ele também é produtor de leite, né? O maior produtor de leite. E agora, a partir de janeiro,
os produtores já começaram a sentir, porque, na verdade, o preço para o produtor caiu em torno de 4%. E aí, o que acontece? O custo, né, acaba ficando muito mais alto para o próprio produtor. O Estado está conseguindo intervir, está conseguindo alguma ação que possa ajudar também, porque a gente sempre vê que os produtores de leite sempre estão assim, em cima e embaixo. Como a senhora falou, no sobe e no desce, né? Não tem... A gente sempre fala isso aqui na imprensa. Maria Amélia, o Estado intervir nos preços nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, não vai, foi tentado no Brasil várias vezes, também não deu certo e não vai dar. Então, o Mas Estado... ajudar, né, sim. algum incentivo, alguma... Então, é isso que colocar assim, o Estado não vai intervir no preço. O que a gente faz na secretaria, através de nossas vinculadas, é procurar dar todo o apoio ao produtor em seus processos produtivos, para que ele possa adequar a sua produção, né, a condição daquele custo novo. E aqui me preocupa muito ainda com todo o setor de granjas do Estado, avicultura e suinocultura, principalmente, porque nós estamos aí com preços altíssimos de milho e de soja, que é o insumo da ração. Então, quando nós tivermos aí o período do inverno, que é o período mais seco da entre-safra, onde o gado de leite, principalmente, normalmente recebe suplementação de ração, então essa ração vai possivelmente subir mais ainda, e colocando os produtores a fazer contas o tempo inteiro para ver o que realmente compensa em termos de manter a rentabilidade. Então, o que o Estado faz é sempre dar esse apoio. Agora, intervir no preço, e mesmo porque a condição fiscal do nosso Estado não nos permite esse tipo de ação, não né? Uma intervenção no preço, mas alguma ação que pudesse ajudar, né, o produtor nesse momento. Então, as ações são sempre essas de apoio, de assistência técnica e de pesquisa, também na parte de inspeção. O que é uma coisa que tem ajudado muito o nosso Estado, Maria Amélia, é exatamente o trabalho intenso que nós temos feito na Secretaria para a regularização dos nossos queijos artesanais. Então, os nossos produtores, que são produtores de queijos artesanais, têm tido uma agregação de valor ao seu leite. Então, ao invés de você vender o leite barato, você vende o queijo num preço muito mais remunerador. Então, a gente tem tido essa política na Secretaria de apoiar muito a regularização de queijos artesanais. Nós tivemos um decreto no ano passado que abriu muitas possibilidades de regularizar esses queijos. Estamos trabalhando muito. Inclusive, esse mês passado, nós tivemos a regularização de regulamento de queijos artesanais da região da Mantiqueira e da Lagoa. E isso abre a possibilidade para uma região que tem uma grande produção de queijo, que os produtores possam se regularizar. Que esse é o papel do Estado, né? Ajudar o produtor a regularizar a sua produção, a poder vender aí agora, no caso, para o Estado ou para o Brasil, com o selo arte. Então, a gente tem essa perspectiva de apoiar os nossos pequenos produtores de queijos, para agregar valor à sua produção e assim ter mais renda no campo. Bom, secretária, eu vou fazer duas perguntas aqui de pessoas que estão nos acompanhando. Uma é do Arthur Felipe, ele fala assim: o PIB do agronegócio mineiro cresce a cada ano e de que forma esse recurso ele é usado em benefício para os produtores rurais? Bem, Arthur, na verdade, o recurso, a maior parte desse recurso realmente ele fica com a cadeia, com os produtores, com os comerciantes de insumo, com as pessoas de assistência técnica, que são empresas que vendem insumos e vacinas. Então, uma parte grande desse recurso ele fica. O que vem para o Estado é um recurso muito pouco, porque a produção de alimentos mesmos, a incidência de impostos é bem menor em relação a outras cadeias, né, em relação a outros setores do Estado. Então, esse recurso realmente fica com o produtor rural. E o que a gente normalmente observa é que o produtor usa esses recursos para investir na própria propriedade, para investir em maquinário. E a gente tem tido agora
dificuldade muito grande. Se você quiser hoje comprar um trator, se você quiser comprar uma plantadeira, é difícil, a oferta está muito reduzida. Sinal é que os produtores estão realmente investindo na sua própria atividade e que isso vai gerar ainda maiores produtividades e maiores produções. Uhum. Uma pergunta agora do Brenner. O agro salvou o Brasil na pandemia. Quais os planos para a Emater? Nós estamos aí com um programa de fortalecimento da Emater. Já fizemos muitas ações desde que chegamos ao governo para fortalecer a empresa. E a primeira delas foi, apesar de todo o nosso problema fiscal no Estado, nós encontramos um caminho de um plano de demissão voluntária que possibilitou que mais de 150 aprovados no concurso da Emater fossem chamados e tomassem posse. Então, esses técnicos, que o concurso eram só 100 vagas, a gente já avançou bastante, esses técnicos, então, vão trazer aí mais extensionistas na ponta, mais extensionistas no campo, para poder ajudar toda a produção do nosso estado. Então, a Emater é uma empresa de fundamental importância, assistência técnica é uma empresa de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso estado, e o governo tem dado uma atenção especial em manter o orçamento, em viabilizar, então, que esses técnicos pudessem tomar posse, viesse com o quadro da empresa, ampliando aí o trabalho para os nossos agricultores, especialmente para os agricultores familiares no nosso estado. Uhum. Já que a senhora falou em agricultores familiares, como que está essa questão aqui no estado? Da agricultura. Então, a gente tem vários programas para apoiar a agricultura familiar no estado. Um deles que eu vejo com grande importância é o programa que nós temos de regularização fundiária. Nós temos uma demanda muito grande de nossos agricultores familiares que não têm documento de terra, especialmente nos municípios do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, onde os produtores não conseguiram ainda regularizar. Esse programa que o governo está executando, ele é gratuito para produtores até 50 hectares, então eles podem realmente, estão tendo, no ano passado nós entregamos em 2019, mais de 1.000 títulos, no ano passado, por causa da pandemia, que a gente tem todas as ações de circulação, de ida ao campo reduzidas, nós conseguimos 700 e esse ano espero que consigamos voltar para o meu e ampliar, e vamos ampliar. Tem outros programas da Secretaria, que é o incentivo ao agricultor familiar, a que ele se prepare e se habilite para atender às compras institucionais. Então, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também foi pouco prejudicado, mas nós temos um outro programa que eu acho muito importante, que é o que nós chamamos de PAA, é um Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea. O que é esse programa? É um recurso do governo federal, do Ministério da Cidadania, onde os produtores são preparados e incentivados a produzir alimentos para serem vendidos ao programa, e o governo então adquire esses alimentos e doa para instituições como creches, hospitais, instituições de longa permanência, e muitas vezes também doação para famílias em situação de vulnerabilidade. Então, nós tivemos uma boa execução desse programa aí, 2019, 2020, e agora com a pandemia, o governo federal mais que dobrou os recursos que a Secretaria vai executar nesse programa. Porque a vantagem desse programa é que realmente o produtor, quando ele começa a produzir para atender, ele aprende a produzir, ele se estrutura, e depois o que a gente observa, Maria Amélia, que alguns produtores começam a produzir para atender os programas institucionais, depois já começam a criar seu próprio mercado, já vender para outras pessoas, e isso ajuda e traz renda aí para os nossos agricultores familiares. A gente observa também, tem muitos depoimentos muito bonitos de pessoas falando que para a própria família tem uma alimentação mais variada, e isso a pessoa acaba estendendo aquela produção. Economia, né? Não, e acaba estendendo aquela produção para a própria comunidade. Tudo isso traz segurança alimentar e melhora a condição nutricional da alimentação dessas famílias. Uhum. Secretária, como é que está a questão da produção do açúcar aqui no estado, né?
a cadeia aí sucroalcooleira, que sofreu nessa pandemia, né, por conta aí da falta da própria mobilidade, porque as pessoas acabaram ficando mais em casa, mas, ao mesmo tempo, né, o combustível aumentou muito durante essa pandemia. A gente viu a crise aí dos combustíveis, mas a gente tem aí uma redução de mais ou menos 4% em relação à safra do anterior. Eu acho que quando começou a pandemia, eu falo que o pessoal do sucroalcooleiro deve ter ficado coçando a cabeça, porque foi um sobe e desce, assim, que era quase que semanal, de tanto que variaram os preços. Então, assim, no começo teve uma queda muito grande, depois subiu, depois caiu, subiu, e no fim fechou aí com 4%, que acho que pela perspectiva inicial foi até favorável. Mas tem crescido muito, nossas exportações do setor sucroalcooleiro também cresceram e tem aumentado a produção, aumentado a área no estado. Em 2019, lavouras do município do Noroeste de Minas foram campeãs de produtividade no Brasil inteiro, então isso é motivo de muito orgulho, que mostra o potencial do nosso estado também para a produção de cana. E a gente tem muitas e muitas áreas no nosso estado aí para poder crescer ainda nessa produção e ter aí um combustível limpo, não é? Uma energia renovável, que a gente precisa buscar muito essa questão da sustentabilidade, que está aí sempre na preocupação de todas as pessoas, qualquer que seja a sua atividade. Uhum. Para a gente encerrar, antes da gente encerrar, é o seguinte: a senhora falou sobre a questão do queijo artesanal, então eu vou atender a um pedido aqui de uma outra pessoa que está nos assistindo. O Jair, ele fala como produzir queijo competitivo se os insumos da alimentação do gado são altíssimos. Tem algum projeto para isso? A gente sempre tem na secretaria projetos, como eu já falei, além da assistência técnica, projetos de pesquisa nessa área. Então, a nossa EPAMIG, que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária, está desenvolvendo na região do Alto Paranaíba novas variedades para silagem, algo que vai ajudar muito os produtores nessa alimentação do gado. Então, silagem de trigo, um trigo específico para silagem, que tem um rendimento maior, tanto de produção de massa por hectare, assim como de ganho para o rebanho. Então, o que a gente sempre, o que o governo sempre tem que fazer, que é papel da secretaria, é exatamente isso: qual é a demanda? O que está precisando o produtor? Então, o produtor está precisando de apoio para a alimentação do gado, e aqui, então, nossos pesquisadores estão buscando alternativas para ajudar os produtores nessa questão da alimentação do gado. Porque, como eu já falei, é preocupante a nossa perspectiva aí nos próximos meses do preço dos insumos do milho, principalmente sorgo e soja, que estão todos valores altíssimos. É verdade. Secretária, para a gente encerrar, algum outro projeto que a secretaria esteja aí desenvolvendo para poder ajudar os produtores e o agronegócio aqui no estado? A secretaria tem, vamos dizer assim, uma frente muito grande de projetos em diferentes áreas. Nossa agricultura, Maria Amélia, é a mais diversificada do Brasil. O IBGE faz levantamentos aqui de 50 produtos com expressão econômica. Então, assim, além que você falou, nós somos os maiores produtores de leite, nós somos os maiores produtores de batata, de alho, nós somos grandes produtores de diferentes culturas, assim. Então, assim, primeiro, segundo, terceiro, não vou nem ficar citando aqui, que é uma lista enorme, mas muitas culturas com expressividade econômica. E o que nós temos buscado na Secretaria? Então, nós temos buscado programas para desenvolver a nossa agricultura e pecuária ao mesmo tempo. Mas com um foco muito grande em ações na área de sustentabilidade, porque o produtor preocupa-se e precisa cada vez mais preocupar para que todos os seus processos produtivos tenham a preocupação da sustentabilidade, porque senão os nossos recursos não vão conseguir mais atender a nossa demanda. Então, o produtor, a gente tem muitos programas, ações conjugadas com a Secretaria do Meio Ambiente,
ações que são executadas também pela própria Ematerra, orientando os produtores na área de recuperação, revitalização de bacias hidrográficas. A água é uma preocupação grande em todos os setores. Então, a Secretaria, pela pouca ação que nós temos, mas nós temos um programa nos municípios do norte de Minas, de Irriga Minas, que são pequenos kits de irrigação, coisas pequenas, mas que para as famílias que recebem esses kits fazem muita diferença. Então, a água hoje, eu acho que é um problema mais não só nas regiões tradicionalmente do semiárido do estado, mas em muitas regiões têm tido problemas em relação à água para a agricultura. Então são sempre as ações que a gente tem feito na Secretaria para ajudar, sempre com esse viés de sustentabilidade e de uma gestão racional, principalmente dos recursos água e solo. E tem todos já os programas que a Secretaria faz na área de pesquisa, de assistência técnica e de defesa. Nós estamos também com um trabalho bem intenso no nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, que é para a retirada da vacinação de febre aftosa. Isso mudando o nosso status do nosso estado também vai ajudar muito a melhorar o preço para a gente vender os nossos produtos. Então, o IMA tem feito uma ação, inclusive agora no mês de maio nós temos aí mais uma campanha de vacinação de aftose, que eu aproveito para reforçar junto aos nossos produtores que não deixem de vacinar e de cadastrar a vacinação no site do IMA. Ok, então. Secretária, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas explicações e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Até a próxima vez, vai dar certo desde o começo. Isso pode deixar. Agora, lembrando para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que essa live ela fica salva aqui no GTV do Instagram do Hoje em Dia, mas você também pode assistir no canal do Hoje em Dia no YouTube ou então acessar o portal do jornal Hoje em Dia. E aí você pode rever essa live quantas vezes quiser ou indicar para quem você quiser também. E aí vai poder ver todos os esclarecimentos aqui da secretária. Muito obrigada mesmo. Uma ótima tarde, um bom trabalho aí, secretária. Muito obrigada, Maria Amélia. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos. Obrigada, boa tarde a todos. Eu conversei aqui com a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini. O Hoje em Dia ao Vivo, ele tem o apoio das faculdades Kennedy e Promove, e a gente volta amanhã com mais um tema. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, secretária, obrigada.